Estamos ao vivo, Cubicast número 5. Eu sou o Dom Rio. Eu sou a Lê, bem-vindos ao Cubicast, mais um. E hoje, um dia muito especial. Eu falei lá no Instagram, sem ofender ninguém, entendeu? Mas acho que o melhor podcast até agora, nós estamos A energia foi tanta que o computador não aguentou o peso. Não aguentou a pressão. A pressão, ele não suportou. Por isso que a gente atrasou um pouquinho. Exatamente. Mas o mais importante é que hoje estamos aqui com o professor de Biologia e mestre em Bioquímica, Tiago Laurentino. Boa tarde a todas, tarde. e a todos e a todes. Fizemos questão de trazê-lo hoje para falar sobre um tema muito importante, né? Que é bem pouco falado, que faz ser mais importante ainda falar sobre ele, que é a sexualidade. Isso, sexualidade humana. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, para começar, é importante a gente entender por que é tão importante a gente falar sobre sexualidade humana, né? Quando a gente pensa em termos de educação, por exemplo, educação sexual, ela não vai se restringir apenas a falar, por exemplo, sobre sexo. Mas vai muito além disso. Vai como você se enxerga, como você se põe no mundo, como você se coloca no mundo, questões de sociabilidade, mas também inclui a própria saúde do corpo, certo? Que é com ele que você interage com outras pessoas, inclusive sexualmente. Sim. E questões sociais, como, por exemplo, questões LGBT. Que, inclusive, uma das questões pergunta qual a importância do movimento LGBT para a nossa sociedade. Então, a educação sexual, ela é muito importante porque, por exemplo, se eu fizesse uma pesquisa agora, postasse um link e perguntasse quem está nos assistindo, quem teve educação sexual na época da escola? Eu mesmo não tive. Eu acho que só a galera mais novinha vai poder dizer que sim. Eu não lembro de ter tido. Ah, sim, aquela coisa, né? De ensinar só os órgãos mesmo. Coisa e aí muito, passa. muito básica. Muito básica, não explica nada. Mas até que confunde muito, né? Tipo, sexualidade, orientação sexual, que vai pra essa parte, né? De Isso. LGBT. E o ideal seria falar sobre todas essas áreas, né? Dentro Exatamente. da sexualidade. Eu só aprendi órgão mesmo e é isso. Exatamente, porque a educação sexual normalmente ela é muito atribuída ao professor de biologia, enquanto isso os outros professores, eles não se encarregam de... Nem toca no assunto, né? Nem tocam no assunto. Como isso tem... a gente estava conversando, eu não me recordo de ter visto isso na minha jornada enquanto eu estava ali na escola. E eu vejo a importância disso hoje e a interferência da falta desse conhecimento, entendeu? É muito doido. Quando você aprende, né? Você fala, poxa, eu realmente acredito que deveria ter aprendido isso. Ter aprendido isso antes. Há muito tempo e não agora. Pois é, e é um conhecimento que não serve só para você passar numa prova. É um conhecimento que serve para você usar na vida. Então, você vai usar isso enquanto você estiver vivo para você viver melhor. Então, faz parte de você, né? Você faz tem que parte de entender você. como funciona. Exatamente. Por exemplo, porque quando a gente... se a gente fizesse também outra pesquisa para saber, já que a gente perguntou quem é que teve educação sexual, a grande maioria das pessoas elas se educam sexualmente através de conteúdo adulto. E aí a gente tem um grande perigo. Por quê? Porque quando você assiste muito conteúdo adulto, você acaba assimilando algumas ideias, algumas crenças limitantes, por exemplo, que não são, assim, nenhuma crença limitante é saudável. Mas nesse caso, você é menos saudável ainda, como, por exemplo, a crença de que para você sentir prazer, você precisa se encontrar com alguém, se relacionar com alguém com a característica A e a característica B e a característica C. Sim. Né? Uma delas é o tamanho do pênis. Então, você, ao usar conteúdo, né, adulto, qual é a imagem que você recebe? É de que os caras lá têm um pênis muito grande. Sim. E para você sentir prazer,
seja homem ou seja mulher, né? No caso, mulher numa relação heterossexual e no caso, dois homens, né? Uma relação homossexual, o cara precisa ter o pênis grande. Porra, eu Você sou vai uma sendo- pessoa que eu falo abertamente sobre isso. Tipo assim, até meus 16 anos, eu achava que eu não era confortável e não é muito comum realmente entre os homens. A galera conversa às vezes e diz assim que não é muito confortável. As pessoas que são realmente abertas a conversar sobre sentimentos, tá ligado? Porque não é todo mundo que, pronto. Tem grupo de amigos que se você fala sobre o como você se sente mediante alguma coisa, a galera te julga de uma certa maneira, entendeu? E aí, tipo, tem outra galera que não, entendeu? Sim, entendi. Só isso. Não, achei engraçado você falando, tipo, certos grupos de certas maneiras, É criando porque um eu já enigma fiz parte de vários grupos de de vários amigos. grupos sociais Vários e cada um grupos reage sociais de um e cada um jeito e isso é muito ao louco. tema, sim. É Não, muito sim. louco. Isso E- também, isso já leva um pouco ao ponto da sexualidade. Se a gente tivesse tido informações sobre isso quando fosse mais novo, era um assunto mais Então, fácil de... Eu vi um dado uma vez, acho que foi um documentário, sei lá, que a pessoa começava, o dado, né? Era que as pessoas começavam a consumir conteúdo pornográfico por, acho que era 8 anos. E aí você fica, caraca, eu achei que era muito mais. É 8 anos a média. Então você pensa de uma criança que literalmente desenvolveu a sexualidade em cima desses conteúdos que respeitam vários estereótipos e que não é real, né? Um negócio... É um Exato. filme, então existe um roteiro, é tudo E ele é pensado, planejado e pensado. sim, inclusive para ativar gatilhos em você, né? Fazer você assimilar crenças limitantes, como por exemplo, a mulher achar que só vai conseguir se relacionar com, só vai conseguir sentir prazer ela quando ela tiver com um cara com pênis a partir de tantos centímetros. A mesma coisa vale para homens homossexuais. Ah, eu só vou sentir prazer quando eu tiver com um cara com tantos centímetros. E aí quando a gente vai para a biologia, por exemplo, o canal vaginal ele tem apenas 9 centímetros. E cada pessoa meio que tem um tamanho também, né? E aí você tem as variações durante o ato sexual. O canal vaginal, como o canal vaginal ele é elástico, então aumenta um pouco, mas Meio que se preparando, né? meio Para o que que vai acontecer. se prepara, né, na fase de excitação e tal. Só que quando você Vai lubrificando. vai lubrificando, quando você compara em termos de números, você observa que o cara Não bate muito, não né? bate, o cara não tamanho do precisa canal ter com o que a galera um espera. pênis enorme para satisfazer nem a ela, nem a um outro homem. E é uma mania de colocar o sexo dentro de várias caixinhas, né? Só vai ser legal se isso, se isso, se isso, Então. isso. E sendo que é uma coisa tão animal, né? Não é nada racional, é super animal isso. Exatamente. Necessidade de reprodução. Só isso. Agora, falando sobre esse negócio de pornografia, eu vi um artigo que as pessoas que são viciadas em pornografia, elas têm o mesmo... Fugiu agora. É uma coisa relacionada à mesma coisa com uma droga. Entendeu? Com um cigarro, que é muito, muito difícil de você Compulsão. largar. Exato. Pô, esqueci agora, cara. É aquela coisa de você ser rapidamente estimulado, né? Igual uma droga. Um Sim. estímulo rápido, né? A dependência também causa muito. Sim, e aí o que acontece? Aí tem isso, né? A pessoa fica presa nisso, só posso... Ou então, a altura, o peso, ou o tipo corpóreo, né? Eu só vou conseguir sentir prazer com um cara ou com uma mulher que tem um determinado tipo físico. Então, imagina só uma pessoa que não tem educação sexual na escola e ela... Que é a maioria. Que é a maioria. E aí, o único meio de se educar sexualmente é através de um filme pornô, né? Através de um material adulto, que vai jogar para você uma série de crenças limitantes e, ao longo da sua vida, você vai limitar as suas interações, você vai limitar as suas oportunidades, as suas experiências, aquilo que você tem Que você fixo consumiu olha, ali. você consumiu. Olha o Porque tipo ninguém de te conteúdo. ensinou que era só uma coisa normal eu acho que todo engraçado. mundo fazia. Que é, tipo, é falado
conteúdo adulto. Olha o tipo de conteúdo que adultos estão consumindo achando ser super normal. E esse é o perigo, tá ligado? A criança também é muito perigoso Também. porque quando cresce vai fazer a mesma coisa, só que... E como isso influencia, tipo, no seu comportamento, né? Porque uma Sim, vez eu muito. vi também, acho que Pessoas foi no mesmo reagem na documentário, rua, pô. inclusive, Eu que na época que saiu o negócio da Melody, que saiu o videozinho dela dançando em cima de um carro, um negócio Eu assim. cheguei a ver. E ela era bem pequenininha ainda. Ele foi pro top do Xvideos, que é, né, a plataforma mais famosa de filme adulto, e ficou em primeiro lugar, assim, por um tempão. E essas empresas têm vários processos por ou usar menor ou então induzir, fazer um cenário, uma cena meio infantilizada. Então, tipo assim, E isso acaba ficando muito ruim se para as você mulheres, é né? educado sexualmente por esses lugares, sabe? Que fazem isso, que sexualizam crianças. Então, isso pode gerar um comportamento também De onde vem os psiu do meio da rua? ruim, né? E aí, outro lado ruim é ir pro cara que olha para o próprio pênis e se compara com o cara do Que ainda tem conteúdo adulto. isso, Ainda né? tem isso. O tempo que esse cara pode passar da vida traumatizado, frustrado, insatisfeito. E às vezes sem transar, porque fala, gente, Bichinho não tenho fica... coragem de fazer. A própria mulher também se comparando, toda a questão dos corpos e... O cara ele não vai se sentir seguro. Por quê? Porque ela simulou a ideia de que ele, para ser homem ou para ele dar prazer, ele precisa ter o pênis do mesmo tamanho do ator que tá lá. Então, são duas coisas que eu acho assim, bem... dois efeitos bastante negativos que eu acho do conteúdo adulto. Uhum. E aí, já que a gente estava falando de questões que já foi entrando em questões LGBT e tal, eu acho interessante a gente fazer essa distinção, né? Que é uma dúvida. Hoje em dia, eu tive a sorte de, na escola, uma das escolas em que eu trabalho, o livro, ele traz uma folha específica. Já traz essa temática. Exclusiva. Na minha época também não tinha isso. Não tinha. É uma coisa bem nova. É bem nova. E que o livro faz a distinção entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual, que é importante a gente esclarecer. Então, sexo biológico é aquilo que é definido, certo? Pelos cromossomos sexuais que nós temos. E aí, deixar bem claro, os cromossomos sexuais que nós temos, qual é o padrão da espécie humana? Se o embrião ele tem os cromossomos XX, vai dar origem a uma pessoa do sexo biológico feminino. Isso significa que ela vai nascer com um sistema reprodutor feminino. Apenas isso. Se for XY, então o embrião será uma pessoa do sexo biológico masculino. E vai definir que ele vai ter o órgão reprodutor masculino. Os cromossomos não definem orientação sexual e também não são uma sentença para a identidade de gênero. Eles não são sentença, nem para orientação, meio que nem só identidade de gênero. O órgão reprodutor ali, né? Essa é a única explicação da biologia ou a biologia explica também a identidade de gênero, a sexualidade? Assim, existem teorias que vão explicar, por exemplo, a questão da homossexualidade. A gente vai ter aí teorias que se concentram na área de neurohormonal, que aí vão falar sobre o efeito que a testosterona, por exemplo, ela vai ter nos embriões antes de terem o seu cérebro e a sua genitália formada. Então, o quanto elas estão expostas ali ao hormônio... No início de tudo. Isso, no início de tudo. Certo? A gente vai ter hipóteses que são da área de genética e que vão tentar relacionar grupos de genes ao comportamento homossexual. E a gente vai ter outra teoria, outra hipótese, que é a hipótese epigenética. E que aí ela não está diretamente relacionada ao código genético, certo? E que é bem mais complicado de entender, mas é uma área muito interessante de se estudar, porque Mas a biologia procura ali formas de também dar uma explicação para a sua sexualidade. Isso, a biologia... Então existem fatores, podem existir, então.
a fatores genéticos. Ou isso Isso. já é comprovado? Ou ainda está em estudo? São hipóteses. Então, Sim, na sim. ciência, quando a gente chama... Até outra coisa interessante de a gente esclarecer é que na ciência, quando a gente fala em hipótese, a gente está falando de estudos que estão procurando evidências científicas, certo? Para montar uma explicação. Quando a gente tem uma explicação com um grande conjunto de evidências científicas, um conjunto robusto, certo? E que foi comprovado exaustivamente, certo? Aí a gente pode, aquilo ali vai se transformar no que a gente chama de teoria. Então, aquilo foi comprovado tão exaustivamente que se torna a melhor explicação para um determinado fenômeno biológico. Nesse caso, a homossexualidade. Então, a Sim. gente tem essas três Linhas hipóteses. de pesquisa. Isso, essas 3 linhas de pesquisa, essas 3 hipóteses. Mas é óbvio que a gente também são fatores que influenciam, né? Isso são fatores que influenciam na sexualidade, né? O fator hormonal, né? O fator genético, o Podem fator ser os epigenético. 3 juntos, por exemplo. Provavelmente são Provavelmente os são, os né? 3 juntos e muito mais do que só Mais esses do que fatores. esses que a gente já sabe, né? Então, as pesquisas elas não são conclusivas, né? Por isso ainda a gente chama de hipótese. E a gente ainda tem os fatores sociais, né? O que a gente chama de fatores ambientais. Esses são fatores biológicos, mas existem também os fatores sociais. Então que bem influenciam na... que influenciam Sim. se Então, você vai esse papo de você nasce, aí cresce, aí você escolhe quem você vai gostar. Então, isso já não existe, né? isso cai por terra quando a gente olha que tem estudos dizendo, opa, tem uma influência genética aqui, tem uma influência hormonal ali, então Uma não coisa acontece com o corpo e tal, e não só... Em outras não é só espécies isso. é comum também ter homossexualidade. Isso é até uma pergunta que mandaram Isso. no Instagram, se existiam animais gays. Isso, e também perguntaram sobre peixes, se existem peixes. Então, a gente sabe que existe registro de homossexualidade em mais de 1.500 espécies. Isso é bastante. Bastante. Então, a gente vai ter muito comum em aves, é muito comum em peixes, em golfinhos também são muito comuns. E a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o calango da restinga, que é uma espécie brasileira em que você só tem, por Só tem exemplo, fêmea. fêmeas. Pode crer. Então, eles... Isso é muito curioso, cara. Então, é uma espécie em que você não tem a geração de machos. Então, como é que acontece? Bando de inúteis. Então, como é que acontece? Nessa espécie, você só tem fêmeas. Então, as fêmeas elas estimulam uma às outras sexualmente. E aí, as fêmeas que têm os óvulos, apenas óvulos, esses óvulos eles são capazes de se transformar em embriões. Caramba, isso que muito doido. Doido, mano. Só lixando. Que é um processo que a gente chama na biologia de partenogênese. É quando eu não tenho a participação do gameta masculino E ela é e meio do gameta autossuficiente feminino. ali. Ela é autossuficiente, então ela Só não precisa do dela, talvez macho. de uma amiga. Tem algumas espécies, acho, de inseto, né? Que tem a capacidade da fêmea reproduzir sozinho também. Mas que existe macho. De insetos eu não... Insetos Eu acho ou que era animais. cavalo marinho, não é? Que tem uma coisa assim. Não, o cavalo marinho, o macho... Engravida. O macho é que engravida. É. Ele carrega a bolsa de ovinhos até eles nascerem. Então, o que determina a fêmea não é o fato de reproduzir. Nesse caso, são fêmeas, porque elas vão ter o aparelho reprodutivo feminino. Se tem o aparelho reprodutivo, é fêmea. fêmea, entendi. E no caso do cavalo marinho... No cavalo marinho, a gente tem o cavalo marinho fêmea e temos o macho. E aí os dois vão copular. Só que quem vai ficar com os ovos até eles estarem prontos para nascer os filhotes é o macho, não é a fêmea entendi. que fica com os ovos. Só ali pra guardar. Só Exatamente. tá guardando os ovinhos. Isso, ele tá guardando, tá gerando os ovinhos ali, Tô entendendo. incubando. Tipo a galinha chocando o ovo, ele tá fazendo aquilo. Isso, exatamente. E aí, por exemplo, ainda tem outro grupo de animais que é bastante interessante, são os répteis. Nos répteis não existe cromossomos sexuais para definir
se vai ter um macho ou se é a fêmea. No caso dos répteis, né, um ótimo exemplo é a tartaruga. Quando eles põem os ovos, o que vai definir ali quem vai ser macho e quem vai ser fêmea é a temperatura do ambiente onde eles vivem. Então, temperaturas mais altas... Do ambiente onde ele vai Isso nascer muito... ali? Onde ele tá Perdão. É no ambiente onde os ovos ficam... Onde está sendo chocado. Isso, onde os ovos ficam guardados, né? Porque a tartaruga vai, faz o buraquinho, joga os ovos lá dentro, depois fecha o buraquinho e vai-se embora. Porra. Então, o que acontece? O ambiente onde os ovos estão... A temperatura desse ambiente é quem vai definir. Temperaturas altas vai dar origem a fêmeas, temperaturas baixas vai dar origem a machos. Que loucura, o mundo animal é muito doido. Em algum momento da vida, quem nasceu no frio encontra quem nasceu no quente. Exatamente. Vai todo mundo pro mar e uma hora dá certo. Exatamente, porque a tartaruga ela nem tem o que a gente chama de cuidado parental. Ela joga os ovos ali. E foda-se. Exatamente. E aí as tartaruguinhas nascem. Eu já achei tartaruguinha, eu acredito que eu salvei. Não sei se eu fiz o certo, mas eu devolvi pro mar. Salvou, se matou ela, mas pegou na beirinha. Porque assim, eu vejo que elas nascem e correm pro mar. Botou lá dentro. Isso. Então eu fiz certo. Então botei ela na beirinha do mar assim, porque ela tava enterrada. Botou ela lá dentro, depois das ondas. É verdade, eu já adiantei o processo dela pra ela não ficar voltando nas ondas. Eu pulei as 7 ondinhas pra ela, né? Deu tudo certo. A gente não sabe, mas espera que tenha dado tudo certo e que ela tenha aí. Vamos curtir aí, pessoal, a live, certo? Pra interagir mais aí, comenta mais, compartilha, se inscreve no canal aí, ó. Manda aí pra todo mundo aprender sobre essas coisas super curiosas. Tipo, Abraão. Que existe um animal que tem só fêmea. E tem algum que é os dois? Sim, temos. Hermafroditas. Exatamente. A gente tem, por exemplo, as minhocas. As minhocas, elas são hermafroditas. Então, dentro do mesmo indivíduo, você tem o macho, o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Esse é o mais impressionante. Então, as minhocas, como é que elas se reproduzem? Eles são... Ele pode pegar ele mesmo, então não? Aí eu não sei responder se eles podem pegar ele mesmo. O que eu sei responder é, no período reprodutivo, 2 minhocas, elas vão... ali aproximar a sua região reprodutiva e elas vão trocar... Isso, exatamente. Nós vamos trocar material, células, né, gametas, e aí cada uma vai para um lado e cada uma vai dar origem, vai gerar filhotinhos. Então a gente tem... Individualmente, cada um. Os dois saem grávidos. Os dois saem grávidos, exatamente. Muito... Só faz ali... Só, me ajuda que eu te ajudo aqui. Então não dá pra ir sozinho, senão não chamaria o outro pra fazer a troca. Doideira. Cada um fazia o seu. E é isso. Seria bom, né, se fosse assim. Ninguém se sentiria em desvantagem. Cada um vai ter seu filho ali, cada um que... Os dois são pai e mãe. Exato. Ou então, no caso da... Queria ver se ele ia sair pra comprar cigarro. Não ia dar. Pois é. Aí no caso da espécie humana... As mulheres iriam adorar que os homens fossem verdadeiros cavalos marinhos. E tivesse que gerar. Com certeza. Nossa, mano. Eu pensaria em ter filhos se fosse assim. Não penso agora, mas se não fosse eu, né? Já ia achar bem mais tranquilo. Falar, um bebezinho é maneiro, fofinho. Não sou eu que vou carregar. Não sou eu que vou carregar, então tá tranquilo. Mas é quase 1 ano, mano. Na verdade é 1 ano, mais de 1 ano, carregando aí no colo pra todo canto. Doido. A gente podemos passar para as perguntas? Pode. Ai, vamos. Você quer fazer as perguntas? Vai. Mandaram algumas perguntas. Uma a gente já respondeu, que foi a dos... Se existem animais gays? Isso. E outra muito interessante. Mulher goza? Perguntaram aqui. Então, também teve uma pergunta, o que é... Acho que perguntaram o que é squirting. Então, o que acontece? O homem, a gente sabe que quando ele chega no clímax, né, o orgasmo ele é acompanhado da ejaculação. No caso das mulheres, existe um dado que diz que a cada 10 mulheres, 2 são capazes de praticar o squirting. E o que é o squirting? A mulher, o canal vaginal, naturalmente tem uma lubrificação que aumenta no período de excitação. O que acontece? Algumas mulheres, né, 2 a cada 10,
é a média, elas vão ter um acúmulo maior de lubrificação no canal vaginal. E aí, quando elas têm uma contração maior devido por exemplo, a um orgasmo, Muito essa bem lubrificação, ela sai das glândulas que a mulher tem no canal vaginal e dá essa impressão de que ela ejaculou. Gozou, né? Isso, exatamente. Quando, na verdade, é uma grande quantidade de lubrificante que tem armazenado no canal vaginal. E aí, outra coisa que a gente pode dar exemplo sobre o que o filme pornô faz, né? É exato. Porque você falou 2 a cada 10, é 20%. Isso. Aí você imagina as meninas vendo lá, tchá, 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 fala, meu Deus, não faço isso. Aí fica frustrado. Olha que doideira. Porque não é capaz de fazer isso. E às Deve vezes ser o só marido eu o que não parceiro faço quer. isso. Mas isso é biologicamente no corpo da mulher. Tem umas que realmente não conseguem reproduzir de Isso. jeito nenhum, nem no seu maior pico, assim, tipo de... 80%. 80%. Caramba. Porque isso tem a ver com o próprio funcionamento do corpo da mulher. Nem se ela tiver, tipo, uma rotina saudável. Nem tiver isso não tal. significa que ela sente menos, não, pô. Ah, não? Não. Ah, pensei que ela sentia menos Ela por só não isso. se libera Aí, nada. pronto, só exatamente. Aí que Entendi errado, então. o fato dela liberar mais lubrificação ou menos, isso não interfere no prazer que ela sente durante o ato sexual. Sim, entendi. Não interfere. Então, um é independente do outro. Isso é mais uma coisa que o pornô educou também. Exatamente. E aí, pouca gente sabe como funciona, né? E aí, o que acontece? É quando a mulher tem um marido, que a maioria dos homens são educados a partir do conteúdo adulto, pede pra mulher fazer isso e ela não faz. E aí gera aquela frustração nela. Ai, ela gera acha que ela é errada. que gera só não insatisfação acontece com nele. ela. Pois é, então, gera pra ele uma insatisfação porque ele tá acostumado, ele quer algo e que ele não vai ter, e nela gera Será que ele também não se questiona se ele não é bom o suficiente pra fazer ela chegar naquele ponto? Então, várias são as Pode questões ter que várias podem... possibilidades. Várias possibilidades. Exato. E a gente vê que quando... se comparar com o vídeo adulto, o conteúdo não é um bom caminho. Porque ali, como você falou, é Não roteirizado. assistam, Uma hora não vai dar assistam errado, né? pornô, Vai, não uma assistam hora vai dar pornô. errado. É roteirizado. Use sua mente. Grave os seus caseiros. Então, mas- Use o poder da sua mente. Tem essa questão de, tipo... o que o vídeo pornô acaba impedindo, tirando a sua oportunidade de trabalhar a sua criatividade. E se descobrindo E ali se no meio do descobrindo. caminho. O que você gosta, o que você não gosta. Aí a gente pega eu já pego esse gancho para falar de uma pergunta, né, que me fizeram. Se masturbação traz algum benefício? E a gente entra exatamente nisso. Então, a masturbação, ela é uma prática que ela é saudável, sim, ela traz benefícios, sim, porque ela vai trazer o autoconhecimento. Então, você vai saber... Dependendo da forma de como pratica, né? Isso, né? Praticando de uma maneira saudável, né? Sem nenhum exagero. Então, a pessoa... Sem ver um pornozinho. Sem grandes Como é que a estigmas. pessoa obtém os benefícios? Vai no tato, bicho. Exatamente, é o tato. Porque você vai saber qual região você é mais sensível, qual é a velocidade que você gosta, qual é a região que você não te agrada, qual é o movimento que você gosta, qual é o E movimento que você facilita não pra gosta. todo mundo, né? Que você já chega e fala pro outro, ó. Assim, não gosto, assim, gosto. Vambora. Ó, Exatamente. brother, pega esse caminho aqui que é too much. Perfeito. Exatamente. E aí a gente entra na comunicação entre os casais, porque o que acontece? Quando você sabe o que é que você gosta, ótimo. Mas o casal precisa comunicar um ao outro, porque não dá pra Adivinhar, eu tentar né? ler a mente do outro. É óbvio que assim... Tem os sinais, Tem né? os sinais. É óbvio que quando você se propõe a explorar o corpo do outro e viver a experiência, você vai aprendendo e tal. Mas uma boa comunicação, por exemplo, dizendo o que gosta e o que não gosta, já é algo que vai tornar a experiência muito melhor do que você ficar calado, sem sabendo o que gosta, mas com vergonha ou com medo de dizer pelo que o outro Ou vai puto pensar. que o outro não tá fazendo, ou que você Em um imaginou. primeiro encontro, por exemplo, se as pessoas tivessem tido uma educação sexual interessante na sua vida
jovem ali, ela talvez soubesse se comunicar o suficiente para que já no primeiro encontro fossem bom para ambos. E eu acredito que seria outro tipo de relação totalmente, principalmente mesmo que for só um negócio ali rápido e tal, a comunicação já seria outra, ninguém seria traumatizado, nem porra nenhuma. Não ia ter tanta história ruim, né? Que Não tem ia tanta ter tanta história história ruim, ruim. né? Tem. É só falta de educação mesmo, falta de Exatamente. infelizmente. Que a gente não... Falta de bons Ainda, né? professores. Muita gente ainda acha que não pode falar sobre isso. É É. complicado, exato. Porque Que as é pessoas acham que vai... feio. E hoje estamos falando Incentivar. sobre isso na internet, onde milhões de pessoas podem ver a qualquer momento. E o sobre engraçado isso. é que isso é tão animal, né? Tão natural, assim. Pois é, mano. Do Todo animal, mundo né? transa, mano. Pelo amor de Deus. A humanidade, ela só existe Só porque... existe por conta do sexo. Tem Ninguém gente veio da transando, cegonha, né? Se não, estivesse mano. parando aí, Não, já estávamos aqui. eu, quando era pequeno, eu via muito essa história de cegonha. Tá ligado? Eu peguei ainda muito esse negócio de cegonha com 6 anos aí. Eu nunca falaram esse negócio, Falaram não. Mas pra eu, mim eu já, via cegonha. nos filmes o lance da cegonha. Tu acreditou mesmo que tu veio voando? Não, acreditei não. Só vi Olha, que era esses estranho. caras estão me falando, achando que eu tô acreditando nisso. Tô querendo entrar, tipo... Todo sei- mundo não, sabe não sei muito que- bem o que eu pensei, tá ligado? Mas eu lembro de não ter acreditado, Todo não. mundo Deve ter sabe ficado que é a assim, que entrou na semente minha de mente. abóbora, pô. Que põe no Pequenininho, umbigo. Olha que viagem. E o Enfim. povo acha que criança é burro. É uma das coisas que é complicado no mundo, eu acho. As que- pessoas acham que é. criança não entende as coisas. E nem tenta explicar. E se tentasse, ia ver que não é, não, viu? Criança Criança é inteligente demais. criança é rápido que saca. Pois é. A neuroplasticidade do cérebro de uma criança é bizarro. Pois é, e aí existem formas diferentes de você abordar a educação sexual dependendo da idade. Sim. Né? Você não vai falar... E você domina essa habilidade, né? No caso, eu abordo esse conteúdo para adolescentes. Como eu não tenho formação em pedagogia ou uma especialização, então o meu foco, a minha linguagem é para adolescentes. Eu não tenho a habilidade de falar no isso. momento adolescência, hoje em dia, acho que você já dá para aula para as pessoas que já está com a vida sexualmente ativa. Sim. Porque quando eu era A grande adolescente, acho que todo mundo já tinha vida sexual ativa já com 16 anos, por exemplo. A grande Verdade. maioria. E hoje em dia, pô, na época eu via gente com 12, 13 anos com filho. E falta muita informação, né? Porque a galera fala, não faz. Aí eles com mais vontade de fazer ainda. Exato. E tem uma E às vezes coisa... acaba grávida ou doente, né, mano? Pronto, uma das coisas que eu falo durante o conteúdo de sexualidade humana é justamente, por exemplo, gravidez na adolescência. Está incluso dentro disso. Por quê? Porque existe uma série de fatores que vão levar à gravidez na adolescência. Uma delas é o desconhecimento, Aham. certo? Mas tem também a questão econômica, você tem também a questão de faixa etária, Sim. você tem a questão de se você tem um ambiente familiar estruturado ou não, A cabeça dessa pessoa, eu queria... a maturidade Nossa, Aham. emocional. não sei se eu conheço, assim, uma pessoa que engravidou muito jovem pra lembrar, assim, cabeça da pessoa. Mas eu Não queria. deve ficar boa, não. Não deve ficar muito boa, né? Não deve ficar. Não porque... O corpo em si também não tá... Tipo, gerou ali, ok que gerou, mas acho que o corpo não tá pronto, ou tá... o corpo tá pronto, né? Fisicamente ali ele tá pronto. Ele já teve, né? Então é porque tava pronto. É, se tá deu pronto. certo, né? Mas, por exemplo, gravidez na adolescência é considerado gravidez de risco, por exemplo. Então não tá pronto. Então, pronto é tipo assim, quando não tem o rico, tem uma faixa etária aqui, tipo assim, de 18 a 35, que a mulher é um pouco mais nova, 35 anos ali é um ponto de X de saúde pra ter um filho, por exemplo, tipo isso. É isso? Eu não sei se existe, por exemplo, uma Idade, né? idade correta. Sim. Não sei se existe isso, mas assim, em termos gerais, se a menina, a partir do momento em que ela teve a primeira menstruação, então isso significa que ela já liberou um óvulo e ela é passível, né, de reproduzir. Aham. Agora, se aquele corpo está preparado como um todo, aí já é outros 500, porque a gente vai ter também Vários fatores, vários né? fatores que vão interferir
como, por exemplo, a maturidade. Nitidamente, uma menina que começa lá a sua puberdade aos 12 anos, 11 anos, ela não tem maturidade nenhuma para gerar uma criança. Com certeza. Agora, em termos de idade, eu não sei dizer se existe uma idade específica. Essa idade é a partir daqui... Porque também cada corpo cresce de uma forma diferente. Algumas pessoas entram na puberdade mais cedo do que outras. Né? Existe a média, mas você pode ter essa variação. Tem Algumas uma entrando variação. mais cedo, outras mais tarde, Sim. pode acontecer. Sim. Aí, da gravidez, né, tem todas essas questões, e para doença tem mais ainda, né? Inclusive, mandaram uma pergunta aqui, se era perigoso, se podia engolir o esperma. Então, se tiver algum aluno meu ouvindo, eles alguns Já deles já sabem. fizeram essa pergunta para mim, porque quando eu começo a trabalhar esse conteúdo, eu deixo aberto, eu entrego um papel em branco em que eles vão anotar dúvidas, né, anônimo, para que eu responda na aula seguinte. E aí, uma das perguntas que já surgiu para mim é se pode engolir o esperma. E aí, o que é que eu falo? Esse julgamento de se pode ou se não pode não é o meu papel enquanto professor fazer, mas o meu papel é dizer as práticas que existem e os riscos que elas oferecem. Então, o esperma ele é um fluido corporal e, através dele, são transmitidas várias infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então, se o casal ele decide fazer essa prática, o que acontece, né? Seja um casal homossexual ou casal heterossexual, o risco ele existe, certo? Porque você está engolindo um fluido que pode ter qualquer doença ali sexualmente transmissível que é possível de ser transmitida pelo esperma, você está correndo risco, certo? Então, o que é que, por exemplo, eu acho mais interessante orientar, e eu faço isso nas minhas aulas, é dizer, existe uma série de doenças, uma série de infecções sexualmente transmissíveis e que algumas delas você nem tem sintomas aparentes, como, por exemplo, o HIV, o vírus pode ficar incubado por vários anos sem que a pessoa apresente, né, sintoma algum. Quando vai ver, já está bem evoluído, né? Isso, na verdade, chega um determinado momento, pode ser, por exemplo, quando você tem algum estresse, a imunidade baixou, e aí, sei lá, o vírus recebe algum gatilho para se tornar ativo. E aí o que acontece? Aí você vai desenvolver alguns sintomas e a pessoa tem que procurar o médico para averiguar o que é. Outra doença, por exemplo, que a pessoa outra infecção que a pessoa pode adquirir é o HPV. O HPV, ele é uma das doenças, uma das infecções mais comuns. Por que é mais comum? Porque o HPV, apenas 10% das pessoas desenvolvem sintomas. As outras 90% não desenvolvem. Não sabe que tem. Não sabe nem que tem. Certo? E no caso do HPV, o diagnóstico ele é clínico. E o que é que isso significa? Que tem que fazer o exame. O exame ele é visual com o médico. Não existe um exame de sangue que vai detectar. Caramba! Então, você só vai saber que tem quando você começar a desenvolver os sintomas. E no caso do HPV, você vai ter verrugas que podem ser de número variado, pode ter formato variado e pode ter tamanho variado. E que vão causar muita coceira. E aí, só quando você está tendo essas verrugas é que você vai dizer, opa, tem alguma coisa de errado. E aí você vai ao médico. E aí você descobre que tem HPV. Antes disso, se você estava assintomático, você não sabia. E aí, o que acontece? Voltando para a pergunta. E é mais comum, né? Extremamente comum. Caramba. E aí, voltando para a pergunta. Não é errado ou certo. Se você quer fazer, faça, mas você tem que saber dos riscos. Você está correndo o risco de adquirir qualquer uma infecção sexualmente transmissível. E aí o que é que eu acho mais interessante falar, por exemplo, aos meus estudantes? Se você quer fazer esse tipo de prática, o que eu oriento opte por fazer isso com um parceiro fixo e não com um parceiro casual.
E com esse parceiro fixo, procure adquirir Conhecer a intimidade. pessoa. Conhecer, adquirir intimidade, estabelecer uma relação afetiva bacana para que você chegue ao ponto de intimidade em que vocês possam juntos entrarem no acordo de fazerem exames Aham. e ver, vamos fazer exame para saber se está tudo ok com os dois, para a gente poder Sim. fazer Ver essa a prática da maneira mais possibilidade. segura. Aham. Pronto. Então, eu acho que esse caminho é melhor porque dizer que é errado e que é certo não é o melhor caminho, mas Aham. e é aquilo que a gente já estava conversando nos bastidores, né? Enquanto professor, o meu papel é fornecer o conhecimento Sim. o máximo possível, da forma mais clara e Sim. mais compreensível, para que as pessoas elas tenham a oportunidade de fazerem escolhas melhores, tomadas de decisão melhores. Mas a Inclusive- escolha continua sendo da pessoa, né? É até uma ilusão achar que não vai ser da pessoa, que você tem Isso, como porque dizer, não faz De isso. que adianta eu dizer, se eu disser faça ou não faça, isso não Muda não muda nada. em nada, porque se ele quiser, ele vai lá e faz. contrário, Vai Eu lá e acho que se faz. você disser não faça, Aumenta vai a chance de aumentar a fazer. vontade de fazer e a pessoa vai ter a maior probabilidade de fazer. Tem É o outra, desejo pelo tem proibido, outra né? coisa Desejo que pelo sempre proibido, né? perguntam na sala também, quando você faz isso. Uma das perguntas que fizeram, inclusive, foi sobre os riscos de fazer sexo sem proteção. Sim. Então, o que acontece? Os riscos é você adquirir uma série de doenças como HPV, HIV, gonorreia, sífilis, hepatite B, hepatite C, Mas chega a dar uma agonia você falando esse negócio. Vários nomes. donovanose. Então, existe uma série de doenças que, se você fizer sem proteção, você está submetido ao risco de obtê-las. Quando a gente compara, por exemplo, o sexo heterossexual e o sexo homossexual, a gente tem uma diferença. Por quê? Porque quando a gente fala do sexo heterossexual, em que o homem vai fazer a penetração vaginal, a vagina ela tem uma lubrificação natural e ela tem uma certa elasticidade. Então, o risco ele é menor por causa disso, comparado ao sexo anal entre dois homens. Porque o intestino grosso ele não tem uma lubrificação como a vagina tem e ele não é elástico como a vagina é. Então, na fricção você pode ter microlesões e essas microlesões são aberturas Para contaminação. para uma infecção, Aham. certo? Sexualmente transmissível. E aí, para quem está recebendo o sexo anal, é muito pior justamente porque o intestino grosso, além dessas características, ele tem uma mucosa absortiva. Você trata isso dentro de sala de aula? Trato. Meu Deus. Falo disso dentro de sala de aula. Importantíssimo. Exatamente, que preciosidade, cara. Seus alunos têm Privilégios. um privilégio, exatamente. Falo Exatamente. porque, justamente, eu não tive, por exemplo, esse Isso tipo de até educação. eu também não tive. Exatamente, por isso que eu tô falando. A minha professora de biologia, que eu fui buscar assim no fundo, eu nem lembrava tanto dela assim. Mas eu lembrei que ela era uma senhorinha, mano. Tipo, imagina como é que uma senhora vai falar dentro de uma sala onde a maioria da sala é homem sobre sexualidade. Aquela mulher deve No ter tempo vivido dela, coisa né? Isso que aí não... só ela não é muito sabe que ela viveu na aceitável. época dela, né? Aham. Aí ela vai falar abertamente sobre sexualidade. Ainda tem as questões de formação. Se a formação dela, quando ela fez o curso, incluía essas questões, falava sobre essas questões, se ela é uma pessoa que está bem resolvida consigo mesma, porque não adianta Também você ter... influencia Também muito. influencia, porque não adianta você ter o conhecimento, mas você não consegue abordar porque isso é um gatilho de alguma questão sua. E aí, como é Nossa. que a pessoa Nossa, vai abordar verdade. um conteúdo desse se é um gatilho para algum... Do qual ela não consegue falar, ela não né? consegue falar. É. Se tiver Verdade. dar um trauma, então... Gente, Que é uma coisa que quase Espero que todo eu- mundo tem, né? Que é um trauma. Como? Eu espero que o governo entenda o Quanto a dia isso na de botar infância. terapia pra todo mundo aí. Terapia nas escolas Terapia nas seria escolas. perfeito. No mínimo 5 terapeutas aí pra cada escola. Seria ideal, porque No mínimo, no mínimo, no mínimo. o que a gente mais vê são alunos adoecidos. Nossa, mano. Nossa, você é doido. Agora, depois da pandemia, então. Nossa, Depois da né? pandemia se intensificaou muito. Muito, muito mesmo. Imagino, eu surtei.
Eu não cheguei a surtar tanto, não. Não mas... que seja mais fácil mais difícil para um adolescente, né? Que tá no turbilhão da puberdade. aí é tudo intenso, né? Tudo intenso, instável. Intenso e instável. Porque ele nem é uma criança e nem é um adulto. Ele tá ali no meio. Verdade. E tem essa agonia, né? De você estar indo sem saber pra o que fazer. Saiu de outro. Exatamente. E aí, ainda dentro das doenças, tem uma que eu acho muito importante falar, que é, por exemplo, falar um pouquinho sobre o HIV, certo? Eu desmistifico em sala de aula as formas de contaminação por HIV. Como é que você se contamina com HIV? Né? Se infecta com HIV. Então, as formas como você vai se infectar, isso ajuda eu faço isso para tentar não só informar, mas tentar desconstruir um preconceito que existe em pessoas, em conviver com uma pessoa que é soropositiva. Porque até muita gente não se sente à vontade de dizer, porque a reação é muito ruim, né? Muita ainda gente é infelizmente. Ainda a gente ainda vive na sociedade. Pronto, a HIV era uma coisa que eu lembro que na escola passou, assim, quando eu tinha acho que 16, 17 anos, estava no final. Mas é só pra dar aquele susto. Mano, era muita falta de informação. A galera até zoava, tipo, de pegar pelo sangue do outro porque cortou aqui assim, tá com AIDS aí, não sei o que. O que é isso, gente? Eu nunca fui essa pessoa, tá? Meu Deus. Que bom. Que bom. Hoje coisa a menos pra se arrepender na sua vida. Da minha adolescência, que puta que pariu. Ô jovem pra fazer merda, viu? Qual não, né? Então, por exemplo, como é que você se infecta com HIV? Então, vai ser pelo sexo sem proteção, né? Seja o sexo oral, seja o sexo anal ou o sexo vaginal. Além disso, né, compartilhamento de objetos cortantes não esterilizados, certo? Como, por exemplo, seringa. Então, quem usa gilete, certo? Materiais perfurantes, materiais cortantes. Se você compartilha sem esterilizar com outras pessoas, você tem o risco de adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Sim. Por exemplo, usuários de drogas que usam seringas, né, compartilham seringas. Então, a seringa é um material perfurante, né, vai ter agulha e tal. Você pode ter, sim, a transmissão de infecções através da seringa. Inclusive, a redução de danos, que a gente fala muito no Instagram da Smoke sobre redução de danos, né? E essa política começou quando eles criaram um lugar e para as pessoas que usavam drogas em seringas conseguirem ter acesso à seringa, para cada um ter a sua individual, pararem de trocar e diminuir o índice de contaminação de HIV, que estava muito alto na época, por causa disso. Aí a gente entra lá agora linkando as duas perguntas. Uma pessoa que opta por ingerir o esperma, ele está submetido a, por exemplo, a se infectar com HIV. Não, o HIV e todas as outras mesmo sem doenças. Ter contato com sangue, né? Mesmo sem ter contato com sangue, porque o esperma é um fluido que pode conter o vírus. Então, é um risco que a pessoa sofre. Aí, tirando essas opções que eu falei, nenhuma outra forma você transmite HIV. Então, através de um beijo, através de um abraço, compartilhamento de toalha, compartilhamento de sabonete. Quando a pessoa está tomando um remédio certinho também, não transmite, né? Isso. A partir do momento em que a pessoa descobre que tem o HIV, ela vai iniciar um tratamento, né? Ela tem que buscar tratamento, e aí ela vai iniciar um tratamento com retrovirais, que são medicamentos que vão impedir a proliferação do vírus. E aí o que acontece? À medida que a pessoa segue com o tratamento, ela pode se tornar indetectável. A partir de 6 meses, indetectável, ela pode fazer sexo sem camisinha, sem transmitir o vírus. Caramba, como se ela não tivesse. Como se ela não tivesse. Certo? Mas isso acontece... tem que ser tratado do início ou se ele descobrir depois, dá pra... Então, o que acontece? Se ele descobrir no início, é melhor, porque ele vai impedir que se instale a AIDS. Aí a sua pergunta foi ótima, porque a gente já faz a diferenciação entre HIV e AIDS, que é outra coisa que eu informo também aos meus estudantes.
HIV, a gente está falando do vírus da imunodeficiência humana, certo? Já a AIDS é quando a pessoa ela adquire o vírus, ela não se trata e ela permite que os vírus se proliferem e destruam as células do sistema imunológico, né? As células T CD4, que a gente chama. Essas células são verdadeiros soldadinhos que ficam ali só aguardando o invasor. Quando chega o invasor, elas atacam, né? Elas são células do sistema imunológico extremamente importantes. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega nessa etapa, a pessoa ela vai fazer o tratamento e aí, quando ela chegar nesse ponto de ser indetectável durante 6 meses, aí é que ela pode fazer o sexo sem camisinha, sem transmitir. Quando ela inicia o tratamento e depois que ela fica não detectável, ela não tem AIDS mais, ela só porta o vírus do HIV. Isso, exatamente. A partir do momento em que ela fez o tratamento, não desenvolveu a AIDS, então ela tem o vírus, né? Ela é soropositiva, mas ela não transmite. E tem que ficar... O ideal é não se submeter a situações onde você possa ser contaminado, né? Mas caso assim aconteça... Exatamente. Ali, tava bêbado. Pronto, o que acontece, né? Tava bêbado e tal. Então, o ideal, e aí eu reforço isso, o ideal é que você não se submeta a situações em que você corra esse risco. É que explica, mas não justifica, porra, é tua vida. Exatamente. A tua vida você só tem uma. Só tem uma, meu brother. Exatamente. O que acontece? Quem se submete a uma situação em que a pessoa acha que tá correndo o risco de pegar o HIV... O que é que ela pode fazer? Existe uma coisinha chamada profilaxia pós-exposição. E eu também faço questão de divulgar isso nas minhas aulas, porque isso salva pessoas de adquirirem o vírus. O que é a profilaxia pós-exposição? É a famosa PEP. É um tratamento que a pessoa vai fazer após achar aquela situação de que você achou que se contaminou. O que você vai fazer? Você vai ter que recorrer. Aqui eu só conheço o Giseuda, que tem isso. Você vai lá, você vai ter que passar por uma triagem. É um hospital? Isso, o Giseuda, ele é um hospital. Você vai ter que ir lá e solicitar. Ó, eu quero usar a profilaxia após exposição. Aí eles vão pegar uma fichinha, vão preencher essa ficha com seus dados, vão fazer perguntas a você, quando é que foi e tal. E aí vão perguntar se você conhece a pessoa. Normalmente essas coisas acontecem quando a pessoa passa por um sexo casual. Então você muitas vezes nem conhece a pessoa, não vai ver de novo a pessoa para saber se ela é soropositiva ou não. Então a situação, corre no hospital, solicita a PEP, preenche esses dados e aí você vai ser encaminhado para fazer no próprio hospital para fazer um exame de sangue. Nesse exame de sangue, eles vão verificar se você já é HIV positivo ou não. Já vão fazer exame para verificar se você tem sífilis e se você tem hepatite B e C. Após receber os exames, você recebe no mesmo dia. Após receber os exames, se você for soro negativo, você não tinha, aí eles vão e liberam o medicamento para você, certo? Então, você vai receber 2 medicamentos, que agora não me lembro os nomes, 2 medicamentos e que você vai usar durante 28 dias, certo? Bonitinho, todo dia, no mesmo horário. Para quê? Para que o medicamento ele vai impedir que o vírus se reproduza e entre nas células, né? Na verdade, ele precisa entrar nas células para ele conseguir se reproduzir. O medicamento ele vai impedir que isso aconteça. E aí, após esses 28 dias, você vai de volta ao hospital, faz o exame de sangue de novo, que é para ver se deu tudo certinho, se não ficou soropositivo, ok? 3 meses depois, você volta ao hospital e faz de novo, que é para garantir ter certezinha mesmo. Certeza que aquele tratamento funcionou e que você está negativo. Se você, ao fazer a triagem, der positivo, aí a abordagem é outra. Você vai ser encaminhado para fazer o tratamento de uma pessoa soropositiva. E aí você vai passar por uma bateria de exames
até que você chegue para você chegar a receber os remédios, iniciar o tratamento, se tornar indetectável. Que dá certo, é só Que dá procurar. certo. Só procurar que dá certo. Não esqueçam de deixar um comentário aqui, mandar pergunta aí no chat, viu? Que a gente tá aqui, ó, com o chat aberto. Você perguntou o que ela perguntou aqui, porque você acabou respondendo o que ela perguntou. Foi sem automático, querer. não sei, foi. Pronto, Porque caso seja soro positivo, a pessoa tem que fazer exames regularmente para que o vírus continue indetectável? Sim, mesmo quando você faz... se você for soro positivo, você fica fazendo os exames periodicamente, porque você tem que verificar, fica sendo verificada a sua carga viral. Porque pode acontecer do vírus ele se tornar resistente ao medicamento e aí ele se prolifera e aí você tem que trocar de medicamento. Você tem que trocar de medicamento para você retornar àquele seu estado de indetectável. Acaba que você ganha uma vida em um hospital aí, né? De vez em quando tem que estar lá. De vez em quando você tem que estar lá, você faz... no início do tratamento você faz uma bateria muito grande e essa bateria ela não precisa ser repetida com tanta frequência. Mas no início é uma bateria de exames, eles investigam até suas vidas passadas. Porque a medicação, né, ela meio que tem uma para cada pessoa, né? Não, a medicação, existe uma medicação padrão. Mas às vezes a pessoa tem algum tipo de doença que tem que trocar a medicação. Vai depender se... o que acontece? Quando a pessoa adquire, o vírus adquire a resistência, aí é que tem que trocar de medicação. Mas se não, é iniciado com os medicamentos padrões. E pronto. E aí, aqui em Natal só tem esse lugar, né? Eu ia fazer uma pergunta, tipo... Se não for daqui de Natal, né? Porque a gente tá na internet e qualquer pessoa de qualquer país, estado, pode ver a gente. Então, como que a pessoa consegue achar, tipo, na internet, um local de apoio? Tem um nome para esse exame? Então, eu já entrei no site do Ministério da Saúde, em que lá você coloca PEP ou PrEP, e aí ele vai dar pontos onde você tem acesso. Recentemente eu fiz isso para dar aula e ele indicou um ponto em Parnamirim, só que esse ponto não existe. Caramba! Não existe. Então, o ponto que eu conheço é o Giseuda. Isso é uma parte negativa, né? Isso é uma parte negativa. Acaba que você tem que, se for do interior, você vai ter que fazer uma viagem para conseguir. Mas será que, tipo, tem algo que possa ser feito, sei lá, e ligar direto para uma UPA, um posto de saúde, alguma coisa do tipo, para saber informações de onde fazer? Eu acho que você pode tentar, mas eu acho que talvez nem o pessoal da UPA saiba, né? Caramba, complicado. Verdade. Então, muito complicado, falta de informação. Mas o Giseuda é muito conhecido por trabalhar com isso. Então é provável que, assim, como já é algo muito, assim, muito manjado, já é muito conhecido, então talvez o povo já encaminhe para lá. Mas eu não acredito que seja algo que todo mundo saiba. Né? Levando em consideração que Natal é um pouco atrasado que também, tinha né? Isso. Tem mesmo. essa também. Eu acho que você acaba descobrindo uma situação difícil, mas ninguém comenta. Eu não sabia que tinha. E existe também, eu falei da PEP, mas existe a PrEP. A PrEP é profilaxia pré-exposição. E é o quê? Você vai usar um medicamento antes de se expor. Que você já tá ali na malícia. Então você já sabe por exemplo, quem é que usa esse tipo? Profissionais do sexo. Porque eles sabem que às vezes precisam se colocar nessa situação, né? Exatamente. Infelizmente, né, ou felizmente, elas são exigidas participarem de situações em que elas vão correr o risco de se contaminar. E aí elas, por exemplo, a galera do swing também deve... É uma galera que, tipo, pode fazer um bom uso disso, por exemplo. Sim. Né? Já que a pessoa às vezes não tem... E aí pegando um gancho com outra coisa, por exemplo, transexuais. A vida das transexuais, muitas vezes elas vão para essa vida, por quê? Porque a sociedade não dá oportunidades de trabalho. Então, às vezes... É só aquilo que a pessoa tem... Consegue. Né, para sobreviver. Nesse caso,
ela pode fazer o uso da PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição. Então, ela vai ter que fazer um protocolo basicamente igual no hospital. Ela vai lá solicitar a PrEP e aí vai fazer o teste para saber se tem a sífilis, se tem HIV, se tem hepatite B e C. Não tem? Ok. Aí eu acredito que exista algum outro critério, eu não sei afirmar, para liberar. Mas esse com certeza tem, essa triagem com certeza tem, para saber se você não deve já ter uma entrevista, alguma coisa, né? Aí o que acontece? A pessoa recebe e a pessoa tem que ficar fazendo os exames a cada 3 meses, obrigatoriamente. Ela tem que voltar lá e ela vai fazer exame, inclusive, de fígado, para saber como é que tá as funções do fígado, que é onde processa muitas substâncias como medicamento. Caramba, loucura. Doideira, né? Isso É o que eu não sabia o ser humano mesmo. não faz por uma transada, né? Pois é. E uma coisa que eu digo é o seguinte, que eu digo, quando eu explico essas coisas para os meus alunos, eu digo, ó, você tem que eu dou todo o meu conhecimento e você que tem que avaliar o que é que vale a pena para você. Vale a pena você ter alguns segundos, alguns minutos de prazer e correr o risco de contrair uma infecção que vai deixar você dependente do remédio pro resto da vida? Assim, faz sua própria balança aí, né? Eu forneço conhecimento, forneço as ferramentas e o estudante é que vai, né, a pessoa, seja ela quem for, seja um estudante ou não, né, já que a gente está sendo acompanhado pelo YouTube, a pessoa ela é quem vai decidir o que é que vale a pena para ela. Vale o risco? Não vale? Ela que vai decidir. Sabe, nós somos a sina da vida adulta, né? A gente tem que arcar com as consequências dos nossos atos. Dos nossos atos, Mas aí não tem como a gente dizer o que cada um deve ou não fazer. Isso. Ninguém tá nesse papel, né? Isso. Se for pra fazer alguma coisa que seja pra dar aqui informação. Isso, enquanto professor, menos ainda. Não é meu papel dizer se é errado ou se é Seu correto. papel é informar. Meu papel é abordar o conhecimento para que o meu aluno tome as melhores decisões para ele. Da melhor forma possível. Da Me melhor parece que forma você possível. é um bom professor. Não é? Eu queria professor que... ter... Aqueles que você lembra pra sempre. Se tiver algum aluno me assistindo, já comenta aí no chat, gente, se eu sou um bom professor. Eu vi um Ou aluno... não. Eu vi aqui, muito bom. Cadê? Eu tinha visto o primeiro acho que comentário, um Abraão. coraçãozinho. Vitória Santos botou. Vitória é minha estudante. Foi Matheus Henrique, amo. Tem uns O melhor fãs professor aqui, do uns mundo, alunos fãs. Tem uns alunos fãs. As provas sociais aqui, que a aula é assim A mesmo, aula é não é top. conversa dele. Não é conversa. Ei, mas é isso. É verdade. Eu Inclusive, realmente queria assim, um professor assim na minha época. E na faixa etária que você dá, né? 16, a galera já se descobriu, assim. Você deve ter vários alunos homossexuais que faz a diferença, né? Você Sim. abordar acesso a essas assuntos como informações. esse na sala de aula. Faz toda a diferença. Até pra aceitação mesmo. Faz, inclusive, quando eu falo sobre sexualidade humana, eu trabalho questões LGBTs. Esse ano eu trabalhei usando um filme que foi Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É um filme brasileiro, é um filme muito simples, singelo, um filme lindo, né? Que vai falar a história o protagonista, ele é cego, certo? E ele se apaixona pelo coleguinha da turma. Então, de cara a gente já tem aquela questão pra mostrar... Aquela questão do quando porque um dos argumentos que se diz para você se transformar que era cura gay em homossexual Deus, é o quê? Não pode ter gay na novela, não pode ter gay aqui, não pode ter gay ali, porque o menino, se você vê, quando é criança, você é influenciado. E aí, tipo, quando você tem uma pessoa que é cega, a biologia vem para mostrar que é bem antes de muita coisa. Como é que você pode afirmar que essa pessoa... Já quebra, né? Já quebra o argumento. Já quebra, já dá uma acabada no argumento e tem, como você falou, aí junta a biologia que forma... Opa, a gente tem influência de alguns fatores aqui na geração desse comportamento homossexual, que é muito complexo e que a gente não atribui a um único fator. Mas São vejo, vários. Mas um conjunto. Que o conhecimento ele vem sendo espalhado mais rápido. Tem muita coisa ruim sendo espalhada pelo mundo, mas eu vejo que... Eu não sei se é porque eu tô ficando mais velho e eu tô andando com pessoas diferentes também. Pode ser, né? Pode ser também que eu tenha mudado... É só a bolha, né? Exatamente, que eu tenha mudado só o meu ciclo. Mas
eu vejo que o conhecimento ele tem mais pessoas que são capazes de conseguir entender coisas mais simples, de que o outro é o outro e acabou-se. E aí Sobre eu individualidade, né? Eu aproveito para reforçar uma das perguntas, né, que me perguntaram. Nasci gay, como assim? O que a pessoa não é gerado pela escolha dela? Foi uma das perguntas que veio para mim. A única coisa uma das últimas coisas que a gente faz, eu acredito que são escolhas nossas mesmo. Eu não A farsa do livre-arbítrio. a farsa do livre-arbítrio. Eu tô estudando bastante um pouco sobre tomada de decisões. E assim, eu tô ficando chocado com o que eu estou vendo. Mas Literalmente. uma das coisas que a galera... Que é mais dificilzinha, né? Galera cabeça dura é dizer que a pessoa não nasce, né? Que a pessoa escolhe. Que a pessoa A escolhe. pessoa escolhe. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Ou se provar já era. Pra você, tem alguma coisa aí com você. É aquela coisa, né? A galera gay continua gay quando bebe uma cerveja. Pois é. Eu aproveito para dizer o seguinte. A gente já viu aqui, né, que existem teorias que mostram que existem fatores que vão direcionar o seu desejo. Por isso, orientação sexual. Em que direção o seu desejo é orientado? Por isso é chamado disso. Faz Então, muito sentido agora. Então, pessoas que têm orientação sexual homossexual, o desejo delas é orientado para pessoas do mesmo sexo. Heterossexual são pessoas em que o desejo é orientado para pessoas do sexo oposto, certo? E bissexual são aquelas em que o desejo é orientado para ambos, né, os sexos. Isso eu estou falando, né, nesse conjunto homem e mulher. Existem várias... existe a pansexualidade, existe, né, os assexuais. Tem gente até que diz que a bissexualidade faz parte da evolução humana, que a gente tende a esse caminho. Então, tem uma Existe pesquisa... alguma história assim? Tem uma pesquisa que eu vi, e aí eu aproveito para agradecer a professora Fívia, não sei nem se ela está assistindo, certo? Que foi quem me ajudou com os materiais que eu queria dar uma estudada, dar uma lida para o podcast, que diz assim, que é uma pesquisa de 2016, que diz que a cada 5 mulheres, uma sente atração por outras mulheres, certo? E quando a gente fala em questão de bissexual, por exemplo, e homossexual exclusivo, o número de bissexuais é muito maior do que o número de homossexuais exclusivos, ou seja, aquele que só se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Então, o número de bissexuais é alto quando a gente compara esses outros dois. E aí a gente tem uma... Você falou desse dado, assim, no meu ciclo social, é cada 5 ou 4, né? A gente tem aí uma amostra tendenciosa. Entendeu? E nesse da bissexualidade, realmente. Natal eu vi um dado muito louco daqui de Natal, que é muita gente, não sei se é metade. É o maior número, eu acho, do isso, país. É o maior número de homossexuais do país. Se eu não me engano, é a capital que mais tem, se eu não me engano. Ou é do Nordeste, alguma coisa assim. Por isso que aqui são 40 tem mil. 4-1, tá ligado? Deve ser. São 40 mil. Mas, por exemplo, outros animais que parecem com a gente, que são mais, sei lá, mamíferos. Interessante. Os outros fazem isso também ou tipo o ser humano que faz só? Interessante. Você falou que tem mais de 1.000 espécies, mais né? de 1.500. Mais de 1.500. Mas tem alguma mais parecida assim com a nossa? Pronto, tem uma espécie, são os bonobos, né, que é uma espécie de primata, e que nos bonobos, quando eles estão tendo algum conflito dentro do grupo, porque os bonobos é uma espécie que vive em grupo, ou então quando eles querem fortalecer laços, eles fazem uma espécie de orgia, né, para desfazer o conflito ou para fortalecer laços. E aí, nessa orgia, não existe isso de só homem com o macho e a fêmea. É todo mundo que está ali envolvido. Exatamente. Todo mundo que está ali envolvido no conflito ou no fortalecimento. A broderagem, ia dizer isso agora. Antigamente a galera fazia o surubão do vinho, né?
O ser humano é meio... É assim, cara. Eu acho que eu sei essa história. Entendeu? Que a galera fazia fazia... O melhor vinho era o o vinho vinho do pisado... rei, que era feito numa orgia. Eu já ouvi essa história. Eu não sei A exatamente, gente mas eu parece já ouvi. mesmo esses macaquinhos. É mesmo. Faz todo sentido. Tem vários grupos de swing por aí. Aqui em Natal tem altas casas. Tá sabendo, né? Tá. Não que Tá eu bem faço- informado. Não tenho nada contra, mas também não faço parte. Mas pra ver como o animal, né? Falando aqui do animal, que ele gosta muito de transar mesmo, do ser humano. Faz igual parte, o macaco, faz parte né? da... Da natureza. E não importa muito com quem é, né? É, porque eles não... Ao contrário. Porque a gente tem essa... A maioria. Não, porque você falou do macaco, eu me lembrei do meme de um macaco, tá ligado? Que vem um assim, mete o dedo no cu do outro. Muito que foi mal. É que a gente tem a consciência, o ser humano ele tem a consciência, tem a capacidade de pensar sobre a sua própria condição, e aí você Ele começa a ser crítico, e ele né? começa a ser crítico. Aí tem o ego, tem uma série de questões aí da mente humana que vão fazer com que a gente olhe para o outro e queira a religião, e que a gente queira controlar o corpo do outro. Uhum. E muitas vezes, por exemplo, gente que não consegue aceitar a sexualidade, muitas vezes a pessoa é muito mal resolvida, certo? E aí, às vezes, ela não consegue olhar para a liberdade que o outro usa, né? Que o outro tem o direito de ter, só que ela não se permite. E para o nosso ego, quando a gente vê o outro, o nosso ego adora ter controle. Tendo o que a gente queria ter, né? Tendo o que a gente queria ter, ele se dói. Uhum. O nosso ego se dói. É muita coisa envolvida, né? Pra uma coisa só acontecer na vida. É ego, é hormônio, É genética. genética, ambiente. neurotransmissor, ambiente, influência disso, daquilo. Tudo quando se trata Tudo. de Pra você ser tomar humano uma decisão. É muito complexo. Pra você tomar uma decisão, exato. mano. Pra você tomar Louco, mano. E quando você fala, por exemplo, é por isso que já se tentou encontrar o gene gay, mas se O quê? entendeu o gene gay. Ah, tá. O que gene, determina. O que determina. Só Sim, que sim. assim, depois que se viu a complexidade que quando você olha, né, com um olhar mais científico, você olha o quão o comportamento sexual humano é complexo, não dá para você atribuir a um único gene, a uma única informação genética, um comportamento tão complexo. E aí, por isso, você tem várias abordagens. Você tem a neurohormonal, você tem a genética, você tem a epigenética, você tem a social, a antropológica, e por aí vai. Para você tentar montar o quebra-cabeça do que a gente chama de sexualidade humana. Mas Mano, você genética, tá- acredita-se que os nossos antepassados já praticavam, então, já faziam. Existe uma teoria relacionada aos animais que dizia que provavelmente os animais ancestrais eles não tinham diferença entre macho e fêmea, não tinham o que a gente chama de dimorfismo sexual, né, que é quando você tem o macho com algumas características que o distingue da fêmea. E aí o que acontece? Quando um animal encontra outro, ele está no período reprodutivo, quando ele encontra outro, ele vai escolher, e ele não identifica se é macho ou se é fêmea. Para o animal é mais viável, mais benéfico que ele aproveite a oportunidade, porque ele gastou energia tentando encontrar essa parceria sexual, e tem a dança do acasalamento e tal, que gasta energia também. Então, para o animal é muito mais benéfico, energeticamente falando, Aproveitar ali porque, e ver se porque dá certo. porque aquilo ali, a gente vai dizer que aquilo ali é uma reprodução em potencial. Uhum. Por que em potencial? Porque pode ser e pode não ser. Mas só que o animal tá ali, tem oportunidade. Ele vai deixar... Tem a chance tem de a chance. ser. Se for, ótimo, ele Ótimo. gastou a energia dele e conseguiu passar seus genes adiante. Se não for, mas, né, pelo menos Depois ele tentou. tenta de novo. E esses animais, eles também têm hormônios, tem Animais têm hormônios, só como não nós, tem seres humanos. a questão do pensar mesmo, que Então, é o nosso aí, diferencial. Aí nasce a bissexualidade. Então, Basicamente, né? Não aí o tem que órgão acontece? ali e falei, eu vou, vamos ver qual é. Esses eram os ancestrais. Então, provavelmente, esse comportamento ele foi sendo passado. Então, E a gente já ainda tem existia na nossa essa... bagagenzinha lá, E, né? então, assim, entre aspas, né, já existia a bissexualidade lá atrás e ela só perdurou. E aí a gente tem hoje os
homossexuais exclusivos, que são aquelas pessoas que vão ter a relação apenas com pessoas do mesmo sexo. Somos o resultado de 7 milhões de anos, né? Tudo isso tá na nossa história, tá na né? história, vem na genética, não tem como. Queria dizer aí pra deixar seu like, você que tá assistindo aí. Por favor, não compartilha custa com seus R$0. amigos aí, informação aí, ó, valiosíssima. Se inscrever nesse canal, que inclusive Thiago vai voltar aqui. Vai sim, que a gente já tava planejando hoje, vai voltar aqui junto com um neuropsicólogo pra gente falar sobre comportamento. Então, hoje a gente já esclareceu várias coisas. Hoje foi irado. Mas o dia que a gente for falar sobre comportamento aqui, gente, a gente vai separar mais de 3 horas. Então se inscreve aí pra você chegar a notificação quando a gente estiver falando aqui. Se deixar, eu passo 2 dias sem dormir. É muito interessante estudar comportamento aprender. por várias perspectivas, né? Perspectiva biológica, perspectiva da psicologia. Né? Uma das áreas de pós-graduação da UFRN, por exemplo, é comportamento humano, é entender por que determinados comportamentos em que contexto eles surgiram, por que eles permaneceram e que função eles têm atualmente. Por que eles permaneceram na nossa espécie. A gente vai vivendo, acha que tudo é normal, acha que tudo é natural, assim, você fala, não, por quê? Onde começou, né? A gente falou só sobre um dos comportamentos. Pois é, dos comportamentos. E que é complexo muito demais. E a gente não falou, tipo... A gente nem falou aquela pontinha do gotinha. iceberg. Exato, a gente falou nem 10%, porque o impacto que tem a sexualidade mal informada na sociedade é bizarro. É bizarro. Muito louco. Muita gente casando com quem não quer casar, namorando com quem não quer namorar. Meio que tudo gira em torno disso, né? Uma coisa meio Freud ou aqui, então, mas meio que tudo... ou gira então em torno disso. topa segurar um casamento só porque teve um filho que nem foi desejado, e aí a Pois pessoa é é. super infeliz. Muito louco, mano. A gente entraria Ela em... nem se descobriu o suficiente pra saber que existe coisa mais legal ali do que o que ela tá vivendo, entendeu? Que ela pode ser feliz em outro relacionamento, que ela não precisa ficar forçada por causa de uma criança, mas que ela vai ter que ter responsabilidades. E uma coisa que eu me lembrei que eu gostaria de comentar é a questão que veio nas perguntas, né, se a gente escolhe ou não essa questão de ser homossexual ou não, né, que a gente falou desde o início. Uma coisa que eu falo nas minhas aulas, que eu gosto de provocar os meus alunos com as questões em que momento você escolheu, você apertou um botão, você parou para pensar, você é homossexual? Não, vou gostar de mulher. Não, vou gostar dos dois. A vida vai ser bem mais fácil, né? Se for você, né? Então, não existe esse momento em que você para e você aperta um botão em que você escolhe. Quando você vê, você tá na escola olhando assim, nossa. Exatamente. Quando você se dá conta, Desculpa. porque o desejo sexual, ele se manifesta de maneira muito espontânea. E aí... Você nem percebe, né? Quando você nem percebe. as coisas como mudam. você falou, de repente você tá olhando para uma pessoa, de repente você tá admirando outra. E quando você viu, você vai se identificar. Exato. Observou o com desejo outro. ali. Observando você, como seu corpo lida ali, quando a pessoa tá por ali. Isso. Essa parada de observação é foda, porque assim, a gente tá falando agora com a maturidade que a gente tem hoje. Mas a gente tá falando de crianças que não tinha informação. E que não tem informação. É louco. Eu fico... Às vezes eu tento conversar com meu irmão. Tenho um irmão de 11 anos. Eu não consigo chegar para... Eu não consegui ainda achar uma forma para conversar com ele sobre isso, entendeu? Sobre a questão da sexualidade. E até hoje eu não falei porque eu não sabe por não onde começar. soube como começar ainda, entendeu? Mas estou vendo aí a melhor forma pra não assustar o menino também. Acho que mais fácil você te assustar com o que ele sabe. É mesmo, 11 anos? 11 anos no mundo da internet, mano. Uma coisa que eu acho interessante nessa questão da escolha, só pra concluir essa parte, às vezes eu fico me perguntando assim, mas e se fosse escolha? E daí? E daí, né? Qual o problema? Pois é. Pois é, verdade. É porque... Por isso tá se incomodando com a escolha de outra porque a pessoa. Isso quer dizer algo sobre quem? Aí já entra Exato. aí já entra outra questão, tá ligado? Isso quer dizer algo sobre quem? Você Será que é tá sobre o outro? com um desejo embutido aí, porque
tá ligado? O E aí outro o tá seu expressando ego não tá algo lidando que bem com a você liberdade queria. do outro. Porque você não tem coragem de fazer o que aquele cara tá fazendo, tá ligado? E que ruim, né? E por que não tem coragem? Aí vai Entendeu? um monte Aí de entra coisa. muitos porquês e aí é aquela coisa que a gente só falou, uma pontinha De um iceberg. de um iceberg gigante. Mas não tem problema que a gente marca, volta aqui, volta, fala faz de vários, novo faz e faz vários. vários. A gente faz uma Agora já era, vamos Faz encher uma- seu saco, Faz Thiago. uma série. Uma série, uma mesmo. playlist. Sexualidade humana. Perfeito. Perfeito. Ué, se você topar, a gente Faz sobre assina o comportamento, contrato que aí aqui. põe sexualidade no meio. Isso, a gente faz os bloquinhos dentro de comportamento. O comportamento alimentar, comportamento Nossa. tomada de decisão, comportamento... Olha, Eu tá tenho vendo? testemunho. Isso tá gravado, tenho testemunho tá? sobre Isso tá o gravado, alimentar. vai estar lá na internet. Você não tem como comportamento dar volta agora. social. Perfeito. Olha, rapaz. Rapaz, acho que é isso. Você Tá combinado, tá então. combinado. Tá prometido, já Agora era. só tem- Se tá na internet é verdade, Se tá vai na ter que internet fazer. é verdade, fudeu, exato. Agora sim, cadê? Horácio, queria nem dizer nada, hein? Vai vir, a gente precisa de uma socióloga, agora Precisa vamos... de outros profissionais Outros para profissionais. abarcar essa Aham, complexidade, né? Vamos, eu adorei a ideia, Eu- nossa. Já tá Ó, menino, tô todo confirmada. arrepiado. É isso, então não esquece de se inscrever aqui, Pra- entendeu? pra Porque você vai não aprender perder. muito com essa playlist sobre Se inscrever no Instagram, seguir, não é? seguir no Instagram. Seguir no Instagram. Todas as redes sociais estarão Então, na descrição. aqui na descrição. Comenta, E não deixa só pra você like. aprender sobre o outro, mas mais importante ainda é você se entender por que você faz as Exatamente. coisas, pensa as coisas que você pensa. Porque, para pra pensar um pouco, nós somos animais, assim como qualquer outro animal. E nós também temos comportamentos dos quais a nossa espécie tem padronizado. E se nós souber disso, a gente Vai falar. muda uma percepção ali, né? Porque você entende que muita coisa que você faz é natural da sua espécie. Isso já tira Pois um peso, pelo menos aí. E aumenta a atenção, né? Se eu sei que é uma coisa instintiva, eu não quero fazer, que eu tenho o direito também de não querer fazer uma coisa que é instintiva. Aí eu vou e presto mais atenção. Pois é, porque são caminhos, são escolhas. Autoconhecimento não é fácil. E se a gente for aqui, vai embora. Vai embora. Então, aí, muito obrigada, Thiago, por ter vindo hoje. Muito Já obrigado. vou agradecer pelas próximas vezes que você virá. A gente, Que aí não olha dá tempo só, de você desistir. o computador deu ruim, não tava passando o outro. A placa de vídeo dele não aguentou. O peso que é esse homem aqui de inteligência. Hoje. Pois é, a muito gente obrigado. teve que Aí, trazer um Outro computador que deu certo e a gente ficou aqui trocando uma E ideia. a gente conversando aqui. Tá. Teve um pré-podcast no podcast. Pré-podcast no Por podcast. isso que a gente vai fazer mais, tá bom? Muito Então, obrigada. Até a Eu que próxima, agradeço tia. a Letícia, agradeço a Gabriel, agradeço a quem Mandou a acompanhou, mandou pergunta. pergunta. E a gente também agradece a equipe da Razoprod, que é quem Pois produz é. o podcast. O Instagram tá aqui embaixo também. Sensacionais. E o meu também, tá? Me dá biscoito. Valeu, Valeu, cheiro, até a um beijo, próxima. queijo. Todos Tchauzinho. sábados às 3 horas. Tchau. Tchau.